Na rodada 2 do Cartola, temos que focar em valorização, mas sem esquecer a pontuação. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te passar um top 5 de dicas, posição por posição, para você mitar e também ganhar muitas cartoletas na segunda rodada do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal, você sempre encontra análises bastante embasadas em dados e bastante conteúdo sobre o Cartola FC e o Cartola Express. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? Bom, e vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 2 do Cartola. Vamos passar dicas posição por posição. Vou montando um esboço de um time, lembrando que o nosso time final sai amanhã na nossa live, né? E também no final eu vou montar um time baratinho para vocês, por menos de 100 cartoletas, para quem não conseguiu valorizar na primeira rodada e que vai te ajudar a ganhar cartoletas, tá? Então vamos lá. Primeiro falando quando é que começa a rodada, né? Pra gente não perder o fechamento do mercado. Então, a rodada começa amanhã, sábado, às 16 horas. Então, jogo do Fluminense Atlético Paranaense. O mercado fecha às 3h59. Então, nossa live aí deve ser 2h30. Então, ativa o sininho para não perder a live, né? E a gente monta o nosso time final, tira as dúvidas de vocês também. Enfim, faz todo aquele balanço, olha as últimas notícias, vê a escalação do Fluminense, Atlético Paranaense e tudo mais, né? E a rodada continua aqui durante o sábado e o domingo e terminou na segunda-feira, né? Eu já vou aqui para a página do Cartola para a gente falando das nossas dicas. Bom, como eu falei, essa rodada é muito importante, a questão da valorização. É uma rodada bem boa para ganhar cartoleta, só que você precisa saber como que ganha, né? Como é que funciona essa valorização. Eu fiz um vídeo explicando como é que funciona a valorização na segunda rodada, que é um critério bem diferente, tá? Então, se você não sabe como é que funciona, acompanha o nosso vídeo aqui e depois volta para esse de dicas, tá? Bom, vamos lá para as dicas, começando pelo gol, né? Vamos começar aqui com os goleiros que eu acho interessante, e eu vou filtrar pelo mínimo para valorizar aqui, para a gente dar uma olhadinha, lembrando que essa rodada é importante as cartoletas, né? Bom, primeiro nome que eu vou falar para vocês aqui é o Lucão, tá? Lembrando que eu fiz também um vídeo de SGs aí, quais são os melhores SGs para a rodada. Eu me baseei numa análise que eu fiz dos estaduais, também aqui no GE, que ele fez um levantamento das melhores defesas do Brasileirão, né, até agora, dos times que estão no Brasileirão, e eu falei os melhores SGs. Para mim são Grêmio, Fluminense e aí Palmeiras, bem mais ousado, né? Mas o primeiro nome aqui é o Lucão, que eu vou destacar para vocês, tá? Precisa de menos de 1 ponto para começar a valorizar, 0,77. Além disso, ele é um goleiro super baratinho, então libera espaço para você escalar jogadores mais caros no decorrer da rodada, né? Nas outras posições. Lembrando que os jogadores valorizados têm mais chance de valorizar, então fica caro o time, né? Então, Lucão é um nome bem legal para a gente escalar, inclusive vai estar no nosso time aqui, mas vou passar alguns outros nomes interessantes para vocês, tá? Adriel do Grêmio, acho que é um nome bem interessante, precisa de menos de 2 pontos para começar a valorizar. O Grêmio tem um SG legal, é a melhor defesa aí no levantamento do GE, e também das nossas indicações de SG, enfrenta o Cruzeiro, que tem um dos piores desempenhos dos times da Série A até agora, tá? Então, SG legal, baixinho para valorizar, só que tá um pouquinho mais caro que o Lucão, né? Outro nome que eu vou passar para vocês aqui interessante é o do Matheus Cavicchioli do América Mineiro, tá? Mais focado em defesas. Na primeira rodada, o América Mineiro tomou de 3-0 do Fluminense, e mesmo assim o Cavicchioli fez 8 pontos. No ano passado ele foi um dos melhores goleiros do Cartola, né? E sempre fazendo muitas defesas, então é um cara interessante. Mesmo perdendo o SG pro São Paulo, que eu acho que é bem difícil que o América segure, ele pode fazer 4, 5 defesas tranquilamente e começar a valorizar e trazer uma pontuação legal, tá? Outro nome que eu vou passar para vocês aqui, aí já é não focando tanto em valorização, focando em pontuação, é o Fábio do Fluminense. Tem um SG bem legal, só que precisa de 5,72 para começar a valorizar, tá? Então tem que tomar cuidado aí, porque pode ser que ele desvalorize, mesmo segurando o SG, tá? E outros goleiros aqui focando em defesas, talvez João Paulo, Tadeu, mas precisam de muito para valorizar, eu já não indico tanto assim. Então, resumindo, Lucão e Adriel, os dois principais, acho que o Cavicchioli é legal para a rodada também, e o Fábio aqui pensando no SG, tá? São esses goleiros que eu quero destacar por enquanto. Lucão aqui, nosso goleiro por enquanto. Vamos para a posição de zagueiro aqui, e o primeiro nome que eu vou passar para vocês, a gente filtrando aqui pelo mínimo para valorizar, é um cara que tá caro nessa rodada, tá? É o Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Bom, o Maurício Lemos fez 13,20 na primeira rodada sem SG. O SG do Galo é possível contra o Santos? O Santos vive uma fase ruim aí, nem passou para as finais do Paulistão, né? Perdeu o primeiro jogo pro Grêmio, cedendo SG.
Mas o principal destaque do Maurício Lemos é que ele desarma muito, né? Ele fez o gol na última rodada, foi bem na bola aérea e conseguiu 4 desarmes. E nos 10 jogos que ele fez até agora pelo Atlético Mineiro, ele tem 25 desarmes. É um número muito bom para zagueiro, tá? Então é uma segurança que ele vai garantir ali seus 2,5 pontos, 3 pontos. Quem sabe consegue uma finalização SG e já vai começar a valorizar, que ele precisa só de 1,5 ponto para valorizar, tá? Então, Maurício Lemos é um nome bem legal para a gente escalar aqui no nosso time. O segundo nome que eu vou comentar para vocês aqui é do São Paulo, tá? Eu vi muita gente pensando no Beraldo aí. Tá aqui o Beraldo, precisa de 3,12 para valorizar. Eu prefiro o Alan Franco, tá? Do São Paulo. Precisa de 2,78. Na primeira rodada fez 2,10. Desvalorizou, é verdade, mas como ele tá bem baratinho, ele precisa de pouco para valorizar. No Paulistão, todos os números dele foram melhor do que o do Beraldo, tá? Ele tinha uma média básica ali de 2 pontos no Paulistão. O Beraldo de quase 1 ponto, não chegava nem a 1 ponto. O Alan Franco já tem 1 gol na temporada, 2 assistências também, então vai bem na bola aérea. Tem mais finalizações. Então, é um SG possível do São Paulo, né? O São Paulo jogando em casa tem segurado o SG até, apesar da fase ruim. Demitiu também o Rogério Ceni, né? Veio o Dorival Júnior. Acho que é um SG legal e o Alan Franco vai bem na bola aérea, pode desarmar, precisa de pouquinho para valorizar, um nome legal para a gente escalar aí, tá? Bom, minha segunda indicação aqui. Outro nome que eu gosto para a rodada aqui é o do Kahneman e do Bruno Alves. Acho que os dois têm potencial aí. O Kahneman precisa de um pouquinho menos para valorizar, 2,62. E o Bruno Alves precisa de 3,47. O Kahneman é mais desarmador que o Bruno Alves. E o Bruno Alves vai melhor na bola aérea, tá? Aí fica um pouco do que vocês preferem aí. Meu quarto nome que eu vou passar para vocês aqui é o do Brits, do Fortaleza. É um cara que foi bem no Cartola ano passado. Sem um SG na primeira rodada, conseguiu 5,40, então é um nome legal. E para fechar nossas indicações, daí não pensando muito na valorização, o Nino do Fluminense também, tá? É um SG legal, como eu já disse, do Fluminense. O Nino também, como o Fábio, precisa de quase 5 pontos para começar a valorizar. Então, não é mais ousado, tem que tomar cuidado aí com a valorização dele, tá? Eu vi muita gente pensando aí no zagueiro do Corinthians. O Corinthians tá muito mal, pessoal, jogando fora de casa. É um dos piores desempenhos da Série A jogando fora de casa. Então, eu não indicaria tanto para essa rodada, até porque o Bruno Mendes e o Gil não começaram bem, tá? No Cartola, não desarmaram tanto. Enfim, essas são as minhas indicações de zagueiro. Para fechar nosso time, por enquanto, na zaga, eu vou com o Alan Franco, tá? E vamos agora para a nossa lateral. Lembrando que vocês sempre podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham de dúvida, que eu vou sempre respondendo vocês e como é que tá o time de vocês, né? Vamos para os laterais aqui. E o primeiro nome que eu vou indicar, bom, eu falei que o SG do Grêmio é bem possível. Eu não tô com o Adriel porque ele tá bem caro, então eu tenho que ir com outro SG do Grêmio, tá? Eu acho que o João Pedro é um ótimo nome para a rodada, é o que precisa de menos para valorizar, 0,22, bem pouquinho, tá? Foi muito bem na primeira rodada, fez 15,40, é um lateral que desarma, chega bem à frente. É bom lembrar que ele vai enfrentar o Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, que é um dos jogadores que mais cede posse de bola, tá? Que mais perde a posse de bola e cede design para o adversário, né? Foi assim no Mineiro, cedeu quase igual o Hulk, e na primeira rodada foi o segundo que mais perdeu posse de bola, né? Tanto é que o Fagner imitou na primeira rodada. Então, João Pedro é um nome bem legal. Se der as cartoletas, eu vou com o João Pedro. Se não, eu vou com o Diogo Barbosa, que também foi muito bem na primeira rodada. 4 desarmes aí, 10,80. Então, um nome bem legal aí do Grêmio, tá? Outro nome que eu gosto é o Marlon do Cruzeiro. Acho que o SG do Cruzeiro é difícil contra o Grêmio, mas o Marlon precisa só de 0,9 para começar a valorizar. Ele tem a favor dele os desarmes, ele desarma bem. Ele teve uma média de 2 desarmes por jogo no estadual e 4 desarmes na primeira rodada. E é o jogador de bola parada do Cruzeiro, tanto é que deu uma assistência na primeira rodada. Então é um nome legal para a gente pensar aí para valorização. Um nome que vai estar no meu time aqui é o Alexander do Fluminense, tá? É um cara bem baratinho, 6,77 cartoletas, precisa de 1,87 para valorizar, desarma bem e joga como volante. Então um destaque bem positivo para a gente escalar o Alexander aí do Fluminense, tá? Pode ser que enfrente o Atlético Paranaense reserva. Também um SG do Fluminense que até agora eu não tinha escalado, tá? Eu acho que o parceiro dele, o Samuel Xavier, também é um nome legal. Precisa de um pouquinho mais para valorizar. E o Samuel Xavier não desarma tanto, né? O Samuel Xavier é mais na participação ofensiva. Mas para quem quiser usar mais, acho que vale a pena, que ele é mais caro. Marcos Rocha, acho que é um nome legal para a rodada, tá baratinho aí. E o Marcos Rocha é mito, né? Desarma demais sempre. 4 desarmes na primeira rodada, 4,70 sem SG, é um nome legal. Então já destacamos aí João Pedro, Marlon, Alexander e Marcos Rocha. Acho que o Caio Paulista aqui, ele não estava como provável quando eu estava analisando, mas pode ser um nome legal para vocês escalarem. E eu vou fechar como indicação aí de lateral, um cara que também não está muito baratinho, não está bom para valorizar, que é o Juninho Capixaba. Não foi bem na primeira rodada,
mas é um cara que vai muito bem no Cartola, precisa de 4,80 para valorizar, mas ele tem potencial para fazer isso, tá? Marcelo aqui, ó, 14,82 para começar a valorizar, tomar cuidado nessa primeira rodada com o Marcelo, tá? Como eu falei aqui, eu vou colocar o Alexander e vou ver das cartoletas se vai dar o João Pedro ou o Diogo Barbosa, tá? Pra gente fechar nosso time. De técnico, acho que essa rodada a gente tem que ir com os técnicos mais baratinhos. Pra mim é difícil de fugir dessas duas indicações. Ivo Vieira e Renato Paiva, tá? Eu vou com o Renato Paiva por enquanto, vamos ver se dá as cartoletas pra ele, se não vamos com o Ivo Vieira. O Fernando Diniz, que tá aqui mais pra frente, cadê o Fernando Diniz? É um ótimo nome aí, o melhor técnico, o Fluminense é o maior favorito pra rodada, mas precisa de bastante para começar a valorizar, né? Vamos pro nosso meio de campo aí, e o primeiro nome que eu vou citar para vocês é o Matheus Araújo do Corinthians. O Corinthians não vai bem fora de casa, né? Mas o Matheus Araújo precisa de menos 0,8 para começar a valorizar. Custava uma cartoleta na primeira rodada, valorizou 6,68, 10,90 ele fez gol e tem feito scout básico, então finaliza, desarma, então é garantia de que vai conseguir valorizar, tá? Um nome bem legal pra gente escalar. Eu acho que nessa rodada que a gente tem que focar no SG e ele é baratinho, vai estar no nosso time aqui, tá? Vou falar agora de alguns jogadores que são bons para desarme, tá? Richard Coelho, eu acho que é interessante para desarme. O Raniel é interessante para desarme. O Rezende é interessante para desarme. E Matheus Fernandes. Todos eles são jogadores que desarmaram bem na primeira rodada. O Bruno Gomes também. Vários nomes aí que eu falei, tá? Eu fiz uma seleção e eu vou colocar lá no nosso grupo gratuito do Telegram as páginas desses caras no ano passado, tá? Eu peguei aqui página do Richard Coelho no Brasileirão do ano passado, do Bruno Gomes também no ano passado, do Raniel, e peguei os dados do Matheus Fernandes nos estaduais e também do Rezende, tá? De todos eles, quem eu mais confio aqui para desarmar nessa primeira rodada é o Matheus Fernandes, tá? Se a gente tiver cartoleta, a gente vai com o Matheus Fernandes aqui. E outro nome que eu gosto bastante também é o Bruno Gomes aqui do Curitiba, tá? Foi minha análise de estatísticas, são os dois que eu destaco aqui, mas todos eles são bons para desarme, tá? Bom, vamos passar para a próxima indicação aqui, falei dos meias desarmadores. Eu gosto muito do Eduardo aqui do Botafogo para essa rodada, tá? Vive um grande momento, até separei a página dele aqui no SofaScore, eu gosto muito de olhar os números. Olha o Eduardo nos últimos jogos, ó. Gol e assistência contra o São Paulo, 2 gols contra o Ipiranga, aqui ele não jogou, né? Na Sul-Americana fez gol também. No outro jogo que ele jogou aqui, gol de novo. Então, o cara que tá vivendo um momento muito especial. No ano passado já era um cara que foi um dos melhores meias do Cartola, né? Top 10 de meias do Cartola. É um nome legal, só que ele tá bem caro aqui pra escalar, tá? Aí eu acho que vale a comparação aqui Nestor e Rato, tá? Falando pra vocês, o Rato é bem melhor que o Nestor, tá? Acho que vale ter um jogador de São Paulo. Eu vou escalar o Rato por enquanto, no nosso time aqui. O Rato tem mais participações em gol do que o Nestor, tem mais desarmes, mais finalizações, precisa de um pouquinho mais para valorizar, é verdade, mas também tá um pouquinho mais barato, tá? Então vamos com o Wellington Rato. Quem quiser ir de Nestor, acho que também é válido, mas eu prefiro o Wellington Rato, tá? E aí, para finalizar aqui, eu gosto dos 2 meias do Grêmio, tá? Tanto o Bitelo como o Cristaldo aqui. O Cristaldo tá precisando de um pouquinho menos para valorizar, porque ele começou mais barato. É o corredor de bola parada, tá? Do Grêmio. O Bitelo tem um destaque maior nos scouts básicos, né? Fez 8,40 sem gol e sem assistência, tá? Se você tiver cartoleta, pode ir com o Bitelo, que é um ótimo nome, tá? Por enquanto, acho que eu vou com o Cristaldo, vamos ver se vai dar as cartoletas. Então, nosso meio de campo aí ficou com Matheus Araújo, Cristaldo e Wellington Rato, tá? Os meias do Fluminense, Arias e Ganso, os dois são ótimos, né? O Arias é bem melhor que o Ganso em questão de participação de gol, né? E de desarme, finalização também, melhor pro Cartola, apesar do Ganso ser muito importante pro Fluminense. O problema é que o Arias precisa de 10,92 para valorizar, né? O Ganso, pelo menos, precisa de 4,31. Então, eu ficaria um pouco pé atrás com o Arias nessa rodada, tá? Mas é um ótimo nome pensando na pontuação. Vamos pro nosso ataque aqui. E o primeiro nome que não pode ficar de fora do seu time, faz o L. Eu sei, vocês vão ver aqui, o Cano precisa de muito ponto para começar a valorizar, porque ele tá muito caro, tá? Ele tá custando 19,87. Mas é aquele cara que você bota no seu time e fica tranquilo que ele pode fazer os 10 pontos aqui para começar a valorizar, porque assim, ele tem mais de média de 1 gol por jogo, foi artilheiro do Brasileiro no ano passado, é o artilheiro do Brasil esse ano, ele faz gol sempre, principalmente jogando em casa ele vai muito bem, e todo mundo vai estar com o Cano, tá? Ele vai ser o capitão mais escalado, então é até uma segurança você ter ele no time, porque você não escala, ele faz 2 gols, ele vai valorizar um pouquinho e vai imitar e você vai ficar um pouco para trás, tá? Então, eu não deixaria de fora o Cano aqui, eu acho que tem que escalar ele, tá?
Os outros jogadores caros, aí eu acho que você pode pensar aí, por exemplo, Pedro, tá vivendo um ótimo momento, mas tá caro, tem um jogo difícil contra o Inter. O Hulk é um cara caro também, mas precisa de 7,24, e o Hulk é um cara que gera scout, né? Por exemplo, no primeiro jogo ele não fez gol e fez 6,90, né? Então, o Hulk até vale, o jogo contra o Santos não é tão difícil assim, o Santos vive um mau momento. O Caleri aqui, bem caro, precisa de 6,37, São Paulo não vive um bom momento, você vai dobrar com o Wellington Rato? Se você não tiver ninguém de São Paulo, tudo bem o Caleri, tá? Mas eu ficaria mais pé atrás com esses jogadores mais caros nessa rodada. Eu acho que o Cano tem que estar, e o outro cara que eu indicaria era o Hulk aqui, que eu acho que é interessante, tá? Vamos lá para os que estão bons para valorizar? Bom, o primeiro nome que eu vou falar para vocês aqui é Vitor Jacaré. Que maluquice é essa indicação? Mas, ó, primeira rodada, bom, primeiro que o Vitor Jacaré precisa de 0,8 para começar a valorizar. O Vitor Jacaré, na primeira rodada, sem gol e sem assistência, tem 10,40, tá? Então é um cara que vai te gerar scout. Ele foi assim nos estaduais, né, no Baianão e também na Copa do Nordeste. Então você pode ficar tranquilo que ele vai fazer 4 pontos ali. E se participar de gol, mita, tá? Então é bem legal pensando na valorização. Eu tô muito tentado a colocar o Vitor Jacaré aqui no nosso time, tá? Acho que o John Kennedy e o Gabriel Peck, os dois pensando na valorização, são bons. O John Kennedy, precisa ver se ele vai pro jogo, talvez vá o Lelê. Se for o Lelê, também é um ótimo nome. Era artilheiro dos estaduais até as semifinais aí que Volta Redonda perdeu pro Fluminense, tá? Outro nome que eu quero passar para vocês aqui, também do Bahia, é o Everaldo, tá? O Everaldo também tá vivendo um momento quase igual ao do Eduardo. Pegando a página aqui dele do SofaScore, ó. Gol contra o Bragantino, assistência contra o Volta Redonda, gol nos 2 jogos da final do Baianão, gol na Copa do Nordeste contra o CRB, 2 gols contra o Itabuna. Então, tá fazendo gol adoidado, tá? Já são 10 gols e 4 assistências na temporada pro Everaldo, tá? Eu tô em dúvida se eu vou com ele ou se eu vou com o Vitor Jacaré aqui no nosso time, tá? E aí, acho que para finalizar as indicações aqui que a gente tem, os 2 nomes do Palmeiras são legais, tá? Tanto o José Lopes quanto o Hendrick. Eu acho que o Flaquito tá vivendo uma fase melhor aí, então eu indicaria ele, mas acho que o Hendrick também é válido, tá um pouquinho mais barato, tá? Aí tem o Paulinho também do Atlético Mineiro, que eu tinha esquecido de comentar. Gera bastante scout, vive um bom momento, apesar da fase ruim do Galo. É um nome para ficar de olho aí nessa rodada, tá? E aí tem nomes que estão não muito bons para valorizar, mas Tiquinho Soares, Aleph Manga, enfim, nomes mais ousados aí para rodada, tá? Nosso time, por enquanto, eu acho que eu vou ver se vou colocar o Everaldo aqui. Eu quero apostar num golzinho do Everaldo, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o João Pedro e vamos ver quem sobra de atacante pra gente colocar. Pra gente fechar nosso esboço aqui. Vamos ver se dá. Eu queria colocar o Hulk, porque eu acho que ele tem não dá pra colocar o Hulk. Vamos se eu colocar o Diogo Barbosa, eu consigo colocar o Hulk aqui no nosso time. Então, colocando o Diogo Barbosa aqui, acho que é um nome legal pra rodada. E aí vamos ver se dá pra escalar o Hulk. E aí, vamos ver o Hulk, cadê o Hulk? Aí dá pra escalar o Hulk. Então a gente fecha nosso time. O Cano é o capitão, pra mim, não tem nem o que cogitar aqui. O cara tá vivendo um momento absurdo, né? Sempre vive aí o Cano. Então, vamos ver. Nosso time ficou assim no final. Lembrando que amanhã a gente tem a live às 2h30. E lá a gente fecha nosso time final pra rodada, tá? Então, ativa o sininho pra não perder a live, pra vir acompanhar. E aí, como eu tinha prometido pra vocês, eu vou mostrar esse time aqui que eu montei com menos de 100 cartoletas, tá? Custando menos de 100 cartoletas. Então, coloquei o Cano aqui, acho que é muito importante ter o Cano, como eu falei, é muito arriscado, não dá só para pensar em valorização, você tem que pensar em pontuação para não ficar atrás nas suas ligas. Aí coloquei aqui o Vitor Jacaré e o Paulinho, então uma variação lá de Everaldo e Hulk, são jogadores um pouco mais baratos, também tem bom potencial para valorizar. No meio, coloquei o Wellington Rato e Matheus Araújo, e coloquei o Richard Coelho. Não dava para colocar o Bruno Gomes e o Matheus Fernandes, daqueles meias que eu falei de desarmador, né? Os dois estão bem baratinhos, legais. Coloquei o Maurício Lemos e o Alan Franco, Marcos Rocha e Alexander, né? Então, vários nomes que eu falei, Lucão e o Renato Paiva. Você pode, por exemplo, tirar o Lemos, colocar um zagueiro um pouco mais barato. Se você quiser realmente tirar o Cano para tentar colocar um meio um pouquinho mais caro aqui. Enfim, você pode fazer as variações, mas é um time com menos de 100 cartoletas que tem grande potencial de pontuar e valorizar. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!